Irmãos e irmãs, paz e bem para todos, né? Estamos fazendo essa mensagem hoje, contando um pouco da história da vida de Santa Isabel da Hungria. Ela é padroeira de nossa paróquia aqui na colônia Santa Isabel, em Betim. E dia 17 de novembro, nós comemoramos e celebramos o dia de Santa Isabel. Então queremos contar um pouco da história de Santa Isabel e depois atualizar um pouco, né, o exemplo dela para os nossos dias também. Santa Isabel da Hungria nasceu em 1207. Ela era filha de um rei húngaro, André II, e de Gertrudes, sua mãe chamava-se Gertrudes. O significado do nome de Isabel, segundo a pesquisa aqui, significa aquela que é repleta de Deus. Desde pequena, Isabel mostrou-se muito dedicada à oração, muito sensível aos pobres, aos sofridos. Então, era uma família cristã, então desde pequena ela tinha esse costume de rezar com a sua família, sua mãe, e tinha essa relação profunda com o sagrado, com Deus. E interessante que Isabel conta as biografias, que ela desde pequena ela gostava e ajudava aos pobres e aos sofredores do seu tempo. Lembrando que Santa Isabel viveu na época da Idade Média, na época de São Francisco de Assis, onde as cidades tinham o crescimento da burguesia e o comércio começava, tinha acabado o mundo feudal. Então, com isso, crescia um mundo de pobres e miseráveis nas cidades que começavam a ser criadas. Os ricos é que dominavam. Então, os pobres ficavam sempre à margem. E, além da pobreza, tinha também a doença, como a lepra, que hoje chamamos a senise, que atacava as pessoas, e as pessoas que eram doentes ficavam fora dos muros da cidade. As cidades eram cercadas, por causa das guerras que tinham entre as cidades, cercadas de muros. E os doentes, os mais pobres e vulneráveis, ficavam à margem da cidade. E, como São Francisco também, e tantos outros, Isabel também tinha a sensibilidade de ajudar aos mais pobres e mais carentes do seu tempo. Um fato interessante é que Isabel, com 4 anos de idade, foi prometida em casamento. Com 4 anos de idade, ela foi prometida em casamento ao príncipe Luís, né, que era filho do irmão, um duque da Turíngia. Diz a tradição, então, que ela, com 4 anos, deixou a Hungria e foi para a Turíngia para ser educada para futuramente ser uma rainha. Então, ela foi criada num ambiente para poder mais tarde assumir a coroa. E, com 14 anos de idade, ela veio a se casar com Luís em 1221. Desse casamento, nasceram 3 filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes. Mas o Luís era um homem cristão, era um homem bom, né, que ele tinha boa sintonia com as atitudes de Isabel, a caridade que ela fazia, que ela prestava aos outros, ele não se opunha a isso. E o matrimônio deles, né, era um matrimônio de cumplicidade, de compreensão, de amor, de respeito. Isso segundo as biografias falam. Que eles se entendiam bem, se respeitavam e eles tinham essa sintonia. E ele não se incomodava tanto dela ajudar os pobres, apesar de que a sua mãe e seus irmãos iriam contra Isabel, porque ela tinha uma atitude totalmente diferente do que a família dele tinha. Era despojada, simples, humilde, cuidava dos pobres. E a mãe do Luís não gostava, a sogra dela não gostava disso e não aceitava essa atitude de Isabel. Então, implicava sempre com ela e falava assim um pouco de fofoca, né, comentários sobre Isabel com seu filho. Essa animosidade da sogra com Isabel, né, e os cunhados com Isabel, provocou muito indisposição em Isabel. Ela sofreu muito por causa disso, né? Por causa do seu desapego, sua simplicidade, e a sua sogra implicava com ela. Mas mesmo assim, Isabel não recuava das suas obras de caridade, sobretudo para ajudar os pobres necessitados, aos leprosos do seu tempo e aos doentes. Conta a lenda, né, que naquele tempo tinha muitas histórias que nós chamamos de legendas, né? Conta então uma das legendas que Isabel levava pão para os pobres e a sua mãe encheu a cabeça do seu filho, dizendo que ela estava desperdiçando os bens com os pobres. E quando então Luís foi averiguar e ela abriu o avental, em vez de ter no avental estavam os pães, estavam rosas.
E era pleno inverno na Europa, quando as roseiras não dão flores. E então se atribuiu isso a um milagre das rosas de Santa Isabel. Até nesse estandarte que temos aqui atrás, feito por um confrade nosso, Frei Donizete, mostra bem ela no avental, dando pão ao pobre, mas no avental as flores, as rosas, lembrando esse fato, essa que conta na lenda da história dela, que fala que é legenda ou lenda, né? Mas se foi fato ou não, o importante é que nada impedia de Isabel fazer a sua caridade e alimentar os pobres e ajudar os pobres. Tem também uma outra história que se conta de Isabel, que os nobres da cidade foram falar com o marido dela que ela tinha colocado um leproso na sua cama, né, no seu leito. E o Luís ficou meio enfurecido, assim, ela enlouqueceu, que o doente era discriminado, né, podia se contaminar outras pessoas. E aí conta a história que quando ele chegou em casa e chegou no quarto, ele viu Cristo crucificado no lugar da pessoa doente, no lugar do leproso, né? E atribui-se isso mais um fato, a um milagre da presença de Cristo junto ao pobre. O esposo Luís, então, era muito fiel a ela e compreendia ela. Naquele tempo de Isabel e de Luís, aconteciam as guerras das cruzadas, né? A igreja cristã e tinha também os muçulmanos. E o Luís se prontificou com o imperador de ir à guerra defender Jerusalém, tirar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Ele então se dispôs a ir para a guerra das cruzadas. Acontece que, quando chegou na Itália, ele ficou doente, pegou uma peste e veio a morrer. Então Isabel, em 1221, com 21 anos de idade, 1227, com 21 anos de idade, ela ficou viúva com 3 filhos. Mas Luís e Isabel, antes dele morrer, eles já tinham conheceram um pouquinho da espiritualidade e da caminhada de Francisco de Assis. Porque na Alemanha já estavam os primeiros frades franciscanos. E Luís e Isabel até acolheram alguns frades, conta a história. Deram residência, moradia para alguns frades. E com isso Isabel e Luís conheceram a espiritualidade de São Francisco de Assis. O cuidado dele com os pobres, com os leprosos, o seguimento de Jesus Cristo que ele queria fazer, mais radical, né? E o seu abandono das riquezas para poder ser mais fiel na sua caminhada, no seu seguimento a Jesus e ao Evangelho. Então Isabel e Luís já tinham conhecimento da São Francisco, da espiritualidade, que São Francisco vinha então espalhando o seu modo de ser para os outros. E já tinha criado também, naquele tempo, São Francisco tinha criado a Ordem Terceira Franciscana. Ele criou a Ordem dos Frades Menores, dos homens, depois as damas pobres ou as clarissas, e depois para os leigos e casados, a Ordem Terceira Franciscana. E a Isabel entrou para a Ordem Franciscana, Terceira Franciscana, e assumiu a sua consagração como Terceira Franciscana. Por isso ele é padroeira da Ordem Franciscana Secular até hoje, né? É uma das padroeiras. Depois da morte do marido, então os cunhados de Isabel cruelmente tiraram dela todos os seus bens. Mandaram ela para fora do castelo com seus filhos, né? E pegaram os bens para si, as terras do rei, do castelo e tudo mais. Então Isabel ficou, bem dizer, sem nada, né? Mas mesmo assim, ela continuou junto aos pobres e ajudando no que podia fazer. Mas com o tempo ela percebeu que ela não podia isentar os filhos dela dos seus direitos. E os filhos dela tinham direito à sucessão, como sobretudo o mais velho, tinha direito à sucessão ao trono, né, ao lugar do seu filho, quando ele fosse mais adulto. Então Isabel, então, com muita dor no coração, fala a história, ela, os 2 filhos maiores, deixou o encargo da corte para educar os filhos na corte, que até depois ia ser o sucessor de Luís. E a filha mais nova, ela então foi para um mosteiro de irmãs contemplativas, e que mais tarde, então, ficou conhecida como Santa Gertrudes, né? Isabel, então, já tomara do hábito franciscano, né? Ela continuou a caminhada, mas mais livremente, sabendo que seus filhos estavam resguardados e protegidos, né? Conta a história, então, que depois de um tempo, os cavaleiros que estavam com Luís na guerra, nas cruzadas, eles voltaram trazendo os restos mortais de Luís.
E quando viram a situação de Isabel, que estava assim, tinham tirado os bens dela, se revoltaram contra a família de Luís e fizeram que eles voltassem novamente com os bens dela para ela. Então ela reaveu todos os seus bens, né, o castelo, as terras, né, eles fizeram isso. Até o Papa da época conta a história, que falou que se eles não devolvessem as terras a ela, seriam excomungados. Aí então, naquele tempo, a excomunhão era uma coisa horrorosa. Então eles faziam isso para poder, eles fizeram isso para que ela voltasse novamente a ter os seus bens. E depois então que Isabel assumiu esses bens novamente, ela fez abrigo para os pobres, hospital para os doentes, ela fez várias obras de caridade em favor, colocou os seus bens à disposição dos pobres, fez obras de caridade em favor dos mais pobres, mais necessitados e doentes também. Então, o exemplo daquela pessoa que se despoja dos bens em favor do outro. Não é egoísta, não quer guardar nada para si, mas um exemplo nesse sentido de alguém que se coloca a serviço dos outros e colocando seus bens também a serviço dos outros. Mas eu pesquisei uma coisa interessante, que Isabel era muito criteriosa, pelo menos alguém escreveu que ela era muito criteriosa. Ela não queria só dar as coisas para o pobre, mas ela fazia com que o pobre também se esforçasse, tivesse condições de vida digna, para não se acostumar somente em receber. Então ela incentivava os pobres também a trabalhar, a ter a sua dignidade como pessoa, como cristão, para realmente ter uma vida digna e não dependente. Isso é interessante para nós hoje também, né? Nós ajudamos, mas queremos que todos tenham direito à dignidade da sua vida. Isso é importante, um exemplo de Isabel que nós podemos pegar por nossos dias. Vamos ajudar, temos que ser solidários de quem precisa. Agora nesse mundo, com pandemia, pós-pandemia, com desemprego no Brasil, a miséria, a fome cada vez crescendo cada vez mais, em tantas situações de pobreza, temos que ser solidários, mas juntos também cobrarmos das autoridades, das leis, do governo, que tenham o povo condições de ter trabalho digno, moradia digna, educação digna, saúde digna, uma vida com felicidade, como Jesus fala, em abundância para todos, né? Isabel então morreu em 1231, logo depois de São Francisco. São Francisco morreu em 1226 e Isabel morreu em 1231. Então, é bem contemporâneo assim, e foi canonizada pelo Papa Gregório IX, dia 26 de maio de 1235, na festa de Pentecostes. Logo depois, pouco tempo depois, ela foi canonizada como Santa Isabel da Hungria, e é um exemplo para nós. A nossa paróquia aqui na Colônia Santa Isabel a tem como padroeira nessa realidade que desde o início, né, veio com ancenias, os doentes aqui. Então Isabel, e essa referência de Santa Isabel, com os freis franciscanos aqui, com as irmãs do Monte Calvário aqui, e o povo também querendo buscar uma vida digna para todos, né, com seus direitos, com dignidade, com felicidade. E Isabel, então, é esse exemplo para nós também nessa caminhada. Não só aqui para a colônia, mas para a Ordem Franciscana Secular e para todo mundo também. Eu quero terminar então, irmãos e irmãs, aqui com oração a Santa Isabel da Hungria, para vocês também acompanharem conosco. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, que nos deste como padroeira de nossa paróquia a Rainha Santa Isabel da Hungria. Ela é para nós exemplo de vida animada pela oração, pela caridade com os mais pobres e sofridos. Mulher de coragem e determinação, que pacificamente suportou as desavenças da vida para servir a vós, Senhor, e aos mais pobres, vossa imagem e semelhança. Nossa paróquia pede a proteção de Santa Isabel para continuar a sua missão de evangelizar, a fim de que todos tenham vida em abundância e alcancem a salvação. De modo particular, pedimos a Santa Isabel que interceda junto a vós para as graças de que tanto precisamos, e de modo especial, saúde, paz, justiça, igualdade em nossos corações e em nossos lares. Louvado seja, Senhor, por nos dar Santa Isabel da Hungria como exemplo e como intercessora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, antes de terminar a nossa projeção, a nossa apresentação, eu peço a você que nos acompanha,
que esse vídeo, essa gravação, vamos colocar no YouTube, que você clique lá em inscrever-se, né, se inscrevendo nesse canal, para podermos chegar a 1000 inscritos. E na novena de Santa Isabel, queremos iniciar agora dia 8 de novembro, quem sabe, já possamos transmitir por esse canal também do YouTube as nossas celebrações da novena, das missas e dos acontecimentos da nossa paróquia. Que o Senhor abençoe a todos por intenção de Santa Isabel da Hungria, com muita saúde, paz, alegria e sustento para cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.